Alô, você de todo mundo que se liga no nosso cast, aqui é Chicobski falando, o seu idiota com acesso à internet preferido. Antes de começar o programa, eu peço que você assine o canal, siga a gente nas redes sociais e largue um pixinho pra gente comer um italiano. Agora fique com o programa. Opa, todo mundo aí? Belezinha? Vamos continuar a nossa resenha nos mínimos detalhes do Criaturas da Noite, agora volume 5. Eu queria primeiramente fazer uma errata que eu falei sobre o Criaturas da Noite volume 4. Eu tinha dito que o lançamento pela Steve Jackson Games era 31 de outubro de 2008. Essa informação não está correta. O volume 4 foi lançado dia 2 de outubro do mesmo ano citado. Agora, dito isso, vamos para falar do Criaturas da Noite volume 5. Né? Ele foi lançado corretamente dia 30 de outubro de 2008, tá? Pela Steve Jackson Games, e foi disponibilizado pelo Zanelato em 12 de dezembro de 2021. Vamos fazer aquele aviso de sempre, lembrando que Criaturas da Noite, volume 5, é uma tradução de fã para fã, o que é distribuído gratuitamente, mas não quer dizer que não deva ser remunerado. Na loja da Steve Jackson Games, o Armazém 23, o PDF é vendido por $6. Então a gente aqui do Ócio TV, né, o Ócio Cast, o Ócio TV no YouTube, faz a sugestão aos consumidores, né, dos RPGs do Zanelato fazer uma doação, uma contribuição voluntária sugerida de R$6 no câmbio GURPS, né? $6, R$6 para o Zanelato para essa obra. Perfeito? Então vamos aos finalmente começar a brincadeira. Voltemos. Bom, então a gente tem aí a introduçãozinha que eu sempre leio para vocês. Essas novas criaturas irão testar a inteligência e as perícias de qualquer herói. Alguns se escondem sob a água e sujeira, emergindo quando ninguém vê. Alguns se escondem à vista de todos como uma planta inocente ou armadura, ou até mesmo um edifício normal. Todos são adequados para aventuras, seja como foco de uma campanha inteira ou como um encontro rápido e simples para surpreender o grupo de heróis. Então a gente tem aí o Cryphon, o Caule Medonho, o Dragão da Ravina, o Giri Lunar, o Golem Furtivo e a Torre de Vigia. Então a gente vai começar aqui com o Cryphon, uma tribo de homens peixes à beira da extinção. Os Cryphons são humanoides aquáticos que se dividem em 3 subespécies: os muitos, os guerreiros; os poucos, as mergulhadoras; e o monitor. Embora possam caminhar por terra, eles passam a maior parte das suas vidas escondidos em lagoas e ao longo da costa do mar. A tribo morre 4 vezes ao ano. Ao final de cada temporada. Para evitar a extinção, o Cryphon tende para a próxima geração
com atenção obsessiva. Em uma alcova subaquática secreta, eles mantêm um casulo de ovos. Os guerreiros caçam animais e humanos, usando suas presas para fornecer a proteína necessária para o casulo. As mergulhadoras atuam como parteiras, entregando a comida e monitorando os ovos. O monitor fica sentado em silêncio sob as ondas, coordenando suas atividades. Aí a gente tem algumas peculiaridades para o uso dos Cryphens, ou do Cryphen, não sei como seria o plural disso, né? Os Anelatos ou Cryphens, mas enfim. Aí você tem as peculiaridades dos guerreiros, as mergulhadoras e o casulo, o monitor, o período nulo, a prole e evolução, a caixa de texto presa humana com as peculiaridades pertinentes, a vila subaquática, perícias úteis durante os encontros e ideias de aventura. Aqui, no caso, seria uma aventura de horror no século XX ou horror num futuro próximo, que é a aventura, a sugestão de aventura O Espécime. Continuando, a gente tem outra sugestão de aventura de horror moderno, ou Weird War 2, né, que é aquela Guerra Estranha 2 que eu tinha comentado outra vez, o Ponte Pounderburn, eu acho que é isso, assim que escreve. Bom, então a gente tem, além de tudo, as divisões tribais, né, a caixa de texto falando sobre as divisões tribais, e a gente tem 3 fichas de Cryphen típicas, né? O guerreiro, força 13, destreza 11, intelecto 7, vitalidade 13, vontade 13, percepção 13, velocidade 6, esquiva 6, deslocamento 6, terra / água. A gente tem a ficha da mergulhadora, força 11, destreza 12, intelecto 8, vitalidade 14, vontade 13, percepção 12, velocidade 6,5, esquiva 9, deslocamento 6, água e 3, terra. E por fim, monitor, força 10, destreza 10, intelecto 13, vitalidade 13, vontade 13, percepção 13, velocidade 5,75, esquiva 8, deslocamento 5 só na água. Perfeito? Vamos agora para o caule medonho. Uma planta carnívora com uma boca gigante e espinhos afiados. O caule medonho é uma planta pesada que tem 3 metros de altura. Suas raízes parecem tentáculos enrugados de cor verde e marrom. Quando humanos ou animais se aproximam, a boca gigante da criatura se abre. 2 dúzias de longos espinhos se destacam de tronco e atacam. Acho que se destacam do tronco e atacam. Ele pode atacar com até 3 espinhos de uma vez, causando 1 dado de dano por perfuração. Quando a gente fala de dado no GURPS, a gente está falando especificamente do D6, né? Como só usa o D6, fica implícito que a gente está falando do D6, tá? O caule medonho então se inclina para morder sua presa empalada, engolindo a vítima inteira. O corpo da criatura é feito de material vegetal denso, mais flexível. Projéteis como flechas e balas cravam nele sem causar danos graves. No entanto, ataques com armas mão cega ou afiada têm efeitos completos. Tá ok. Ficou meio esquisito essa parte aí, né? Armas mão cega, eu acho que está falando de armas brancas, né? Enfim. Se o caule medonho for atacado à distância, ele retornará o fogo com seus espinhos. Ele reserva essa tática para situações desesperadoras, pois cada espinho leva 1 semana para voltar a crescer. Ele normalmente espera até ser reduzido a 1 ou 2 pontos de vida, ou pior, por ataques à distância, antes de lançar seus espinhos na fonte. A planta pode disparar até 3 espinhos de uma vez, mas sempre reserva pelo menos 3 ou 4
para a defesa de combate corporal. A planta possui 2 órgãos sensoriais, um em cada extremidade de seu corpo. Suas raízes podem detectar os tremores passivos causados por cascos, botas e rodas. No topo de sua cabeça, ele usa um caroço gordo para farejar o ar. Este órgão olfativo tem uma sensibilidade muito aguçada, permitindo ao caule medonho diferenciar entre animais familiares e estranhos na área. Seu sentido de olfato também é usado para determinar o valor nutricional das perdas que vagam por perto. Ele pode sentir o número de animais, sua dieta básica e se eles têm sangue quente ou frio. É um sentido de olfato poderoso. Aí a gente vai tendo aí na sequência as demais peculiaridades para a inserção do caule medonho nas aventuras pelo MJ. Aí a gente tem tesouros sob as raízes, né? Magias da escola, plantas, reprodução, a caixa de texto melhor para te comer, perícias úteis durante encontros, ideias de aventura. A gente tem uma aventura, uma sugestão de horror do século XX, que é a Estufa de Brown. A gente tem uma sugestão de aventura de fantasia, que é a Guilda da Campina. Temos aí a caixa de texto, conteúdo do esconderijo. E a gente tem a ficha dos caules medonhos, força 15, destreza 9, intelecto 4, vitalidade 12, vontade 10, percepção 12, velocidade 5,25, esquiva 3, deslocamento 1/60. Vamos para o Dragão da Ravina. O Dragão da Ravina, um lagarto gigante com orelhas grandes, um ataque de jato de lama e uma predileção por sujeira, que pode ser capturado e temporariamente domesticado. O dragão da ravina é um réptil ágil e agressivo que vive no leito de um rio seco. Ele pode se erguer como um primata por breves períodos, medindo 2,5 metros a 3 metros de altura. Sua cauda muscular tem quase 2 metros de comprimento. O dragão salta sobre animais que bebem de poças de água no leito do rio. Alimenta-se principalmente de cervos e coiotes, mas também ataca humanos que entram em seu habitat. Embora o dragão da ravina seja grande, ele pode se esgueirar silenciosamente até sua presa antes de atacar, pulando até 9 metros e depois mordendo ou arranhando, causando 2 dados mais 1 de dano por perfuração. É um dano considerável. Tem orelhas grandes como as de um morcego, permitindo-lhe ouvir ruídos fracos a grandes distâncias. É quase impossível espreitar um dragão da ravina. Aqueles que tentam tendem a encontrar a cauda do dragão, que causa 3d6 de dano por contusão, mas tem menos 2 para acertar. Quando a chuva enche a ravina, o lagarto gigante chafurda na lama ao longo da borda, cochilando sob uma camada de lama enquanto o rio passa. Ele apanha peixes das cordilheiras como um urso até o nível da água diminuir. A camada de lama torna a criatura muito escorregadia, dando a ela mais 2 para se esquivar de agarramentos e ataques com armas sem corte. A criatura possui um sopro não mágico, um jato de água suja. Ele coleta água em seu segundo estômago enquanto come e bebe. Se o estômago estiver cheio, quando a criatura encontrar um animal ameaçador, ela descarrega um jato estreito de lama líquida que é tão forte quanto uma explosão de uma mangueira de incêndio. 2 dados de dano por contusão, alcance 10/50. Ele pode fazer isso 3 vezes antes de acabar, embora não se esforce para reabastecer imediatamente, preferindo esperar até a próxima refeição. Os lagartos se encontram sozinhos, resultado de 1-4 em um dado. Em pares, resultado 5. Ou trios, resultado 6. Dragões da ravina solitários
superalimentados e robustos. Pares e trios compartilham comida, então eles têm corpos um pouco mais estreitos e muitas vezes podem conter apenas 2 jatos de lama cada. Aí a gente tem as peculiaridades do uso do dragão da ravina para os MJs, os MJs ou as MJs, tá, gente? Amarrado e dominado, doente longe de casa, ovos, perícias úteis durante encontros, ideias de aventuras. Aí a gente tem uma fantasia pós-apocalíptica que é o Caçadores do Corte. Caçadores no Corte. E a gente tem duas peculiaridadezinhas. A caixa de texto, melhor que uma, e a gente tem outro mote aqui em cima, né? Aventureiros que desejam manter um dragão da ravina sob controle devem verificar as amarras regularmente. Aí tá aí o dragão da ravina, a fichazinha dele, com força 25, destreza 15, intelecto 5, vitalidade 14, vontade 13, percepção 12, velocidade 8, esquiva 12, deslocamento 8. Perfeito? Lembrando, mais uma vez, que a gente está falando de uma tradução de fã para fã, disponibilizada gratuitamente pelo Zanelato. Giovanni Zanelato disponibiliza de graça esse material, porém ele não surgiu do nada, precisou um grande empenho e trabalho do Zanelato para traduzir isso para a gente. Então a gente aqui do OcioCast, a gente faz a sugestão para você que consumir esse conteúdo de contribuir com um pixinho para o Zanelato de pelo menos R$6, tá ok? Tá aí a chave Pix do Zanelato e a pasta com os demais trabalhos dele para você apreciar antes de mandar um Pix, beleza? No mais, é só isso. Por hoje é só. Se não fez ainda, deixe um joinha, assina o canal e siga a gente nas redes sociais. Se puder, larga um Pix para a gente comer um italiano. Beijo no Kengo e até a próxima.